Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma profissão focada na reabilitação e prevenção de lesões relacionadas ao esporte e à atividade física. É a fisioterapia esportiva. Mas essa área da fisioterapia vai além do tratamento de lesões. Ela abrange a recuperação, a prevenção e o aprimoramento do desempenho dos atletas. Mundialmente, a fisioterapia esportiva tem se expandido. Segundo pesquisas, esse aumento se dá também pós-pandemia, quando percebe-se que mais pessoas se tornaram ativas na busca de um estilo de vida mais saudável. Para falar sobre como esta profissão tem ganhado cada vez mais espaço e também a paixão dos profissionais, a gente recebe o chefe do Departamento de Fisioterapia da Seleção Olímpica da Federação dos Emirados Árabes Unidos e também egresso do curso de Fisioterapia aqui da UFN, Diego Guedes. Seja bem-vindo ao programa. Olá, obrigado. Quem também participa conosco é a professora do curso de Fisioterapia da Universidade Franciscana, Jaqueline Biazus. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, gente. Eu começo então perguntando para o Diego. Diego, eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi que você se tornou um profissional da fisioterapia esportiva. Então, eu iniciei os meus estudos na antiga Unifra, né, hoje UFN, e eu sempre costumo dizer que naquele momento, e até hoje, obviamente, né, eu tive bastante sorte de ter um grupo de professores da onde existia um retorno maior à prática de fisioterapia esportiva. Uma dos professores foi a Jaque, o Rodrigo, o Rafael Gobato, na época, o Francisco, são professores que auxiliaram muito nesse início, se assim eu posso dizer, do meu processo para ser o profissional da área de esporte que eu sou hoje. E nos conta um pouquinho como é que foi esse processo, por onde você já passou, como é que está o seu trabalho agora? Logo quando eu estava na fase final da minha faculdade de fisioterapia, aí na UFN, eu participei de um intercâmbio, né, pela UFN para o Chile, para aprender um pouco mais sobre biomecânica de movimento, essa parte de esporte mais vinculada à avaliação e aplicabilidade tecnológica das novas inovações, né, que se apresentavam no mercado. O Chile hoje tem um viés voltado muito à biomecânica, né, dentro da área de fisioterapia. Então surgiu essa oportunidade, a UFN prontamente me auxiliou em todos os processos, né? Eu fiquei no Chile por 6 meses. Mais uma vez contei um pouco também com a sorte, porque na universidade que eu estive nesse período existia, até hoje está lá, né, um PhD em biomecânica, o professor Rony Silvestre. Ele é renomadíssimo hoje mundo afora nas questões de eletromiografia. Então eu trabalhei bastante tempo com ele e isso, né, foi me trazendo ainda mais interesse de poder aplicar a tecnologia no momento seria nos pacientes, né, e também nos atletas que eventualmente apareceriam, né. E logo após eu finalizar a faculdade, eu trabalhei em uma clínica aí de Santa Maria mesmo, onde um dos professores foi quem me fez o convite, o Rafael Gobato. Ele me fez o convite para ficar basicamente inicialmente como estagiário dele, e depois, ao finalizar o curso, eu estaria junto com ele nessa parte de avaliação e tratamento mais voltado ao esporte, né? E esse professor recebeu um convite, né, nesse entretempo aí que eu estava com ele, para fazer parte da Chapecoense, do grupo de fisioterapeutas da Chapecoense, né? No ano de 2016, no final de 2015 para início de 2016, aonde ele permaneceu durante todo o ano de 2016, né, até infelizmente acontecer o acidente aéreo, né, que acabou vitimando ele e muitos outros profissionais também e colegas. E concomitante a isso, ao final de 2016, início de 2017,
nessa tentativa de substituir o profissional que havia, né, perdido a vida no voo, eu recebi o convite por parte do clube. Por quê? Em outubro, um mês antes do acidente, eu havia ficado, se não me engano, foram 2 semanas em estágio na Chapecoense com ele e com os demais profissionais do departamento de fisioterapia. A partir de janeiro de 2017, eu aceitei o convite para ir para a Chapecoense trabalhar com os demais profissionais, e trabalhei na Chapecoense em 2017, 2018 e até metade de 2019 como um dos fisioterapeutas do departamento, né? E na metade de 2019, em abril, se eu não me engano, eu recebi o convite para trabalhar como coordenador científico do Futebol Clube de Alverca, em Portugal. Permaneci em Portugal por 1 ano e, infelizmente, aconteceu a pandemia, né? Então, muitas coisas, tanto no clube quanto na Liga Portuguesa e no futebol como um todo, né, se alteraram mediante isso, e eu acabei retornando ao Brasil. Iniciei um projeto com outros profissionais, com outros colegas aí mesmo de Santa Maria, para uma outra clínica também voltada ao esporte, e ao final de 21, ao final de 21, eu recebi o convite para, a partir da temporada de 2022, ser o novo coordenador da Chapecoense. E ao final de 23, a convite do Dr. Flávio Cruz, o Dr. Flávio hoje é um dos maiores nomes em medicina esportiva do mundo, ele me fez o convite para estar junto com ele e com outros grandes profissionais que aqui estão. Inicialmente seria para a Copa do Mundo de Beach Soccer, que ocorreu aqui em Dubai no início desse ano, agora no início de 24. E depois, naturalmente, eu iniciaria nas categorias inferiores aqui da federação, né? Seria sub-15, sub-17, sub-20, a seleção olímpica. Porém, as coisas, né, tiveram algumas mudanças positivas, e eu fiquei responsável, não vou dizer única e exclusiva pela seleção olímpica, mas é onde eu permaneço a maior parte do tempo, e também das categorias abaixo, né? Seriam sub-23, sub-20, 17, 15, o próprio beach soccer. Bacana que a gente vê que a internacionalização acadêmica, né, foi peça-chave, então, para a tua carreira. Muito, muito legal a gente ver isso. A gente já fez programas também sobre a internacionalização, falando desse processo aqui da universidade, e é bacana a gente ver isso também no teu relato. E professora Jaqueline, quais os objetivos principais também da fisioterapia esportiva e como que eles se diferem de outras especializações que existem dentro da fisioterapia? Primeiro, é muito orgulho ver o Diego, a trajetória do Diego, então isso eu tinha que falar desde o início, pelo acompanhamento que a gente tem dele. E em relação à fisioterapia desportiva, a gente trabalha muito voltado para o desempenho do atleta, né? Então, toda a parte de preparação, a prevenção e as lesões inerentes a cada esporte. Então, o que nos diferencia, por exemplo, dessa especialidade da fisioterapia esportiva para as demais, é que o foco é direcionado a lesões inerentes a cada esporte, né? Diferente da fisioterapia como um todo, ele já vem com patologias, disfunções do sistema cardíaco, neurológico, e nosso principal atendimento, vamos colocar assim, seria exatamente lesões ou disfunções musculoesqueléticas inerentes ao esporte, né? Então, essa é a grande diferença de estar na especialidade de fisioterapia esportiva, né? Onde a gente trata de indivíduos que têm uma alta demanda em relação à prática esportiva. Então, a gente tem, o Diego mesmo colocou de categorias inferiores ou sub-17, 15. Então, a gente pega da parte do desenvolvimento de uma criança e um adolescente até atletas profissionais, onde o alto rendimento é extremamente exigido e eles têm que estar em alta performance.
E Diego, a gente sabe que nessa linha do tempo, né, que tu trouxe aí no relato da tua carreira, houve muitas mudanças, muitos avanços tecnológicos. E eu queria que você falasse também de que forma a tecnologia contribui para que o trabalho do fisioterapeuta esportivo seja desempenhado com mais excelência. Como que tu utiliza isso também no teu dia a dia? Partindo desse pressuposto da tecnologia, não só na fisioterapia esportiva, não só no esporte, mas a tecnologia ela é talvez o nosso maior aliado no que diz respeito a respostas por parte do organismo vivo que é um atleta, né? Como a professora bem falou, é completamente diferente a forma na qual a gente aborda, a forma na qual a gente trata e a resposta desse corpo do atleta às nossas abordagens, né? Enquanto fisioterapeuta, eu sempre digo que, ainda mais no âmbito que eu trabalho, né, de futebol, de seleção, de clube, enfim, nós não fazemos absolutamente nada sozinhos. Nós somos uma engrenagem, né, de um grande contexto. Então, nós temos vários profissionais juntos com a gente que trabalham nesse processo de avaliação, que trabalham na questão do diagnóstico, que nos auxiliam com dados e informações referentes ao atleta na hora que a gente vai tomar uma decisão, na hora que a gente vai montar um trabalho. E a tecnologia nos proporciona justamente, muitas vezes, poder diminuir o período de afastamento desse jogador, desse atleta por uma lesão, porque a gente bem sabe, tanto numa seleção nacional quanto num clube, quanto mais tempo o jogador fica fora do campo, sem treinar, sem poder jogar, sem poder participar, o déficit financeiro para o clube e para a instituição nessa ausência é muito grande. Então, a tecnologia nos proporciona, primeiro, uma avaliação mais precisa do que pode estar acontecendo, né? Uma avaliação não só clínica, mas também funcional, que hoje é o que nos representa de forma mais adequada, né? E os equipamentos, conforme eles vão avançando e acontece praticamente semana a semana, são lançados novos equipamentos, novas tecnologias, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Fazem com que o nosso trabalho, não diria que fique mais fácil, mas ele pelo menos fica mais tranquilo de organizar uma semana, de organizar um trabalho para poder entregar esse atleta novamente ao campo, ao treinador, ao preparador físico, fisiologista, com uma segurança maior de que ele está saindo da fisioterapia sem grandes problemas e as demandas que vão vir na sequência não vão gerar nenhum tipo de recidiva, né? Que é o nosso principal adversário hoje é a recidiva. E professora Jaqueline, bem como o Diego falou, né, para a engrenagem funcionar é preciso um trabalho em equipe. Eu queria que a senhora falasse da importância, então, desse trabalho multiprofissional. A gente percebe que aqui na Universidade Franciscana, cada vez mais a interdisciplinaridade faz parte, né, das aulas, faz parte das disciplinas. Não tem como, o Diego foi muito claro nesse sentido, não tem como o fisioterapeuta hoje falar de fisioterapia desportiva sem estar em consenso com os demais profissionais que atuam nessa área. Então, obrigatoriamente, a gente depende, e há uma interligação entre o fisioterapeuta, o fisiologista, o médico ortopedista, o preparador físico, o técnico, todos eles têm que estar em consenso para que esse desempenho do atleta seja o mais próximo do possível para ele retornar à sua atividade. Então, existe todo um planejamento no início, por exemplo, de uma temporada, onde existe um planejamento de todas as maiores, vamos colocar assim, as competições que esse atleta tem que estar, quando a gente fala em atleta de alto rendimento, tem que estar no seu alto rendimento. Então, a gente precisa de todos esses profissionais, desde a parte de avaliação e programação desse retorno do atleta em conjunto. Na hora que a gente avalia esse atleta, que a gente, na maioria das vezes, a gente coloca que ele é completamente diferenciado de um outro paciente de uma clínica, vamos colocar, de uma clínica normal. Ele é diferente, ele reage às disfunções de forma diferente. Então, a gente precisa avaliar ele com um olhar completamente diferente, buscar as opiniões dos demais profissionais
para chegar nesse melhor consenso entre a prevenção, a reabilitação e o encaminhamento, o retorno mais precocemente desse atleta à sua equipe ou à sua prova individual, mas ele tem que estar, o que a gente almeja é o 100% de pronto para seu desempenho, né? A gente tenta sempre aproximar isso. E não dá para fazer só o fisioterapeuta, né? A gente precisa desse consenso dessas outras profissões. E nesse sentido, aqui na universidade está muito forte a gente ter um trabalho em conjunto com esses demais profissionais. Hoje a gente trabalha muito ligado à engenharia biomédica, a biomedicina, a nutrição, a psicologia, são profissionais que integram essa equipe para que a gente possa, assim, entregar o atleta ou devolver ele à sua prática esportiva no seu melhor ponto, no seu melhor desempenho. E, professora, a gente sabe que os alunos aqui da instituição do curso de fisioterapia já estão indo a campo, né? Já tem práticas com time de futebol, com time de tênis. Queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre essas práticas. Hoje a gente tem algumas disciplinas que são direcionadas também a essa parte esportiva. Por exemplo, a gente tem a fisiologia do exercício, que foca muito durante as aulas sobre a área esportiva. Tem a biomecânica clínica, que traz aquela instrumentação que hoje o Diego colocou muito bem, que a gente precisa desse instrumento para essa avaliação. E a gente tem, com uma grande felicidade, a gente hoje tem o GEPAD, que é um grupo de pesquisa, né, de análise de esportivas, voltado exatamente para essa situação. Então, a gente tem esse grupo que hoje a gente consegue levar para várias modalidades, integrando esse aluno a algumas equipes aqui de Santa Maria. Hoje a gente já consegue estar em torneios de tênis, no futebol, a gente já teve relação com o handebol, com o basquete. A tentativa sempre é de mostrar para o aluno a função do fisioterapeuta desportivo nas mais variadas modalidades. E hoje a gente tem 18 alunos do terceiro semestre ao 10º semestre que fazem parte. Então, a gente tem as discussões, os nossos momentos de discussão em relação à prática, né, do fisioterapeuta, e também a gente está conseguindo ir a campo, vamos colocar assim, a quadra, onde ele pode vivenciar a reabilitação, né, a prevenção propriamente dito, e o auxílio imediato desse atleta no momento que está a competição. Que bacana. E, Diego, eu queria que tu nos contasse um pouquinho também da importância do profissional, né, da área do esportiva, da fisioterapia, estar sempre alerta a tendências, à inovação, a pesquisas científicas, para sempre estar também aprimorando esse trabalho. Não só a forma que a gente atua, né, mas também a grande variabilidade de lesões e de eventuais problemas que acontecem com os atletas durante uma temporada, eles não são sempre os mesmos. Então, hoje, nós temos, eu diria, uma possibilidade quase que 100% de ter acesso a tudo, né? A internet nos possibilita conseguir acessar as grandes revistas, os grandes estudos, as grandes pesquisas, né, de grandes instituições. Então, nós nunca estivemos tão próximo de minimizar o erro, né? Porque a gente, como fisioterapeutas, né, ainda mais no esporte, ainda mais com tudo que envolve, a linha tênue entre o acerto e o erro, ela é muito próxima. Então, como eu disse, nós temos a possibilidade quase total de diminuir essa linha. Então, é de imensa importância que os profissionais eles se mantenham atualizados. Dentro da universidade, quanto mais próximo nós estivermos das grandes revistas e dessa troca constante de informação, mais fácil vai ser a nossa atuação em relação ao atleta, em relação ao paciente de esporte, né? Porque por mais que exista
essa grande diferença entre o atleta por si só e o paciente que pratica esporte, eles possuem uma relação entre eles. Então, a gente tem que tentar diminuir essa diferença para fazer com que as coisas funcionem mais fáceis e mais naturais, né? Que bacana. Diego, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no Novas Fronteiras. Muito obrigada por contar um pouco também da tua trajetória, né, da tua história e contar, né, que a internacionalização te ajudou, a internacionalização da Universidade Franciscana para te chegar aí hoje. Eu que agradeço pelo convite, o convite da professora Jaque e do programa das Novas Fronteiras. Eu sempre digo, eu sou um entusiasta da profissão, que fui me tornando entusiasta ano após ano. Fico muito contente de que a minha trajetória possa trazer novos profissionais. Eu inclusive, tive uma conversa recente com o coordenador do departamento médico, o Dr. Flávio, onde ele dizia que a gente muitas vezes se sente acomodado, entre aspas, por chegar em determinados lugares, mas a gente nunca pode esquecer da quantidade enorme de profissionais que estão vindo por trás da gente, com conhecimento, com busca, com os professores sempre auxiliando, com toda essa informação à disposição hoje. Então, isso nos coloca também, ao mesmo tempo que a gente se sente confortável pelo nosso trabalho, automaticamente nos tira da zona de conforto, por saber que a gente sempre tem que estar buscando, aprimorando, melhorando, porque a fisioterapia é uma ciência da saúde, a gente trabalha com corpo humano, com N profissões e profissionais, então a gente sempre tem que manter uma mesma e uma melhor qualidade de informação e de trabalho para que as coisas continuem funcionando. Eu agradeço também a presença da professora Jaqueline por compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. Eu que agradeço o convite e, novamente, fico muito feliz em ver a trajetória do Diego, de lembrar do Diego enquanto acadêmico e sempre essa busca por mais, por excelência. Ele se torna um exemplo para os nossos alunos hoje, que se você se empenhar, que se você estudar, se você buscar informação, está tudo ali. Hoje os instrumentos estão cada vez mais acessíveis, são instrumentos que a gente consegue levar no dia a dia, não é aquela coisa quando a gente tinha que era muito distante. Então está ali e a gente consegue mostrar, e aí está o exemplo de um profissional que começou aqui no Rio Grande do Sul e hoje está aí pelo mundo mostrando que sim, a fisioterapia desportiva é de excelência. A gente teve grandes momentos agora na Olimpíada de vários atletas falando do profissional fisioterapeuta na sua performance, no seu desempenho. Então, é muito gratificante poder falar sobre isso e ver que um egresso está ali, está sendo o exemplo para os que estão vindo e que hoje estão na academia. Então, eu só agradeço a participação e esse momento da gente poder discutir e falar um pouquinho mais dessa área tão querida para a gente. O Novas Fronteiras fica por aqui. Eu agradeço também a sua presença. Para acompanhar a nossa programação, você pode acessar o nosso YouTube, no youtube.com/UFNTV e as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Tchau!